Olá a todos que estão aqui presentes. Estamos aqui reunidos então hoje para fazer o lançamento do livro Cotas Étnico-Raciais na Unicamp, Narrativas em Disputa. O livro então escrito pela pesquisadora Sofia Lisboa. E para o lançamento desse livro tão importante, não só para a academia, mas também para o nosso país, considerando a necessidade da construção de uma universidade que seja verdadeiramente inclusiva, plural, democrática e emancipatória, uma visão de educação que não só eu tenho, mas a Lutz, a gente tem então esse livro que é tão relevante, né? É um prazer muito grande para a Lutz, então, estar publicando o livro da Sofia. Quando eu recebi o original da Sofia, fiquei muito feliz. Foi, assim, paixão à primeira vista na leitura, porque eu fui pesquisadora, né, de ações afirmativas na graduação durante 3 anos. Então, a Lutz publicar um livro com essa temática e com uma qualidade técnica tão impecável, né? É um orgulho muito grande para nós. E para o lançamento, então, temos aqui conosco a Sofia e o Robson, que vão se apresentar. Então, Sofia, quem é você? Né? Nós estamos aqui fazendo o lançamento do seu livro. Oi, gente. Então, meu nome é Sofia. Eu sou graduada em Pedagogia pela Unicamp. Me formei recentemente, foi no segundo semestre de 2020, que na verdade acabou no começo de 2021. E para minha monografia, eu decidi fazer uma narrativa sobre a conquista das cotas étnico-raciais na Unicamp, que foi um processo que eu vivi e acompanhei de perto e que eu já fui guardando alguns registros meus sobre esse período e eu decidi pegar registros de outras pessoas, de outros grupos principalmente, né? E aí, deu no que deu, apresentei para a Lutz e eles toparam fazer essa publicação. E também estou muito feliz de ter participado desse projeto com eles, porque é isso, é uma editora comprometida, né, tem um plano editorial e pauta, né, o que defende, publica o que está dentro desse plano. Então, fiquei feliz que eu fui aceita e que o livro ficou maravilhoso. Muito obrigada, Sofia. Como eu disse, é um prazer muito grande para nós ter você como editora Lutz. E Robson, que está aqui com a gente hoje, nos prestigiando nesse lançamento, se apresente também. Uma boa tarde a todas, todos e todos. Eu sou o Robson, também sou graduado em Pedagogia, eu estou na pós em Educação na própria Unicamp, faço pesquisa sobre ações afirmativas, com foco na pós-graduação, na área de implementação de política, e também sou fotógrafo, então estar aqui, estar prestigiando esse lançamento é muito importante para toda a discussão que o próprio livro está trazendo e toda a história que a gente vivenciou junto em 2016, junto com a Sofia, com outros colegas e companheiras e companheiros na luta por direito, por democracia na universidade pública. Muito obrigada por ter se apresentado, né? Eu sou advogada e sei bem que direitos são fruto de muita luta, né? De processos de luta em prol da dignidade humana, em prol das pessoas, né? Que são subalternizadas. E no caso das ações afirmativas, não é diferente. Não foi um direito que foi dado, né, à população, aos alunos da Unicamp, né? E é um direito que precisa continuar sendo lutado, né? Nenhum direito ele é perpétuo. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho como que foi esse processo de luta do movimento estudantil, né, que foi extremamente protagonizado por estudantes e que resultou então nos registros por fotografia pelo Robson e depois na monografia também da Sofia. Aliás, por que eu convidei o Robson, né, para participar dessa mesa de lançamento? São vários motivos, né? Em primeiro lugar, ele participou também desse processo de luta, ele esteve muito presente por lá, e eu conheci o Robson através da fotografia, ele estava o tempo todo tirando foto, e ele postava as fotos nos grupos, né, da greve, para alimentar o ânimo mesmo das pessoas, para fazer essa cobertura também, que é interna e externa também, né, para toda a comunidade, todo mundo acompanhar o que está acontecendo. E pela pesquisa dele também, e foi muito legal que durante a escrita da minha monografia a gente teve muitas trocas, né? Porque ele estava também fazendo a pesquisa dele sobre cotas na pós-graduação
a minha pesquisa sobre cotas na graduação, então ele me enviava referências, a gente fazia essa troca de informações, foi muito legal, então não podia ser diferente, ele tinha que estar aqui hoje. E usei fotos dele, tanto na monografia quanto agora no livro, né? A capa do livro é uma foto dele também. E a narrativa que eu construí, ela foi a partir de documentos de outras pessoas, além dos meus, né? Então eu falo que no final eu construí uma narrativa, mas com várias outras narrativas ali, né? De vários grupos, inclusive, que discordavam entre si sobre o mesmo acontecimento. E na monografia eu usei muitas imagens e muitas fotos do Robson também. Então, eu acho que eu contei muito essa história através de imagens que descreviam muito melhor do que eu descrevia, né? Porque a minha descrição é uma interpretação da imagem, né? Então, eu acho que esse trabalho do Robson da fotografia foi fundamental para a minha pesquisa, o que ele conseguiu capturar daqueles momentos, né? E me inspirou, inclusive, a seguir na fotografia. Eu também agora estou me aventurando aí na cobertura de eventos e tal. Eu trabalhava com fotografia, mas eram mais retratos, ensaios, né, individuais. E fazendo o meu TCC, eu percebi a potência da fotografia como uma forma de narrativa mesmo. E agora estou me aventurando também por aí. E o Robson, acho que seria legal ele comentar, porque eu, durante a minha escrita, eu estava durante a greve, eu estava no curso de Química. Então, eu comentei que eu sou graduada em Pedagogia, mas eu entrei na Unicamp em Química e depois eu fui para Pedagogia. E o Robson, ele já estava lá na Pedagogia quando aconteceu a greve. E então, eu vivenciei o lado das exatas ali da greve, o Robson das humanas e particularmente da Faculdade de Educação, que inclusive teve uma ocupação própria, né, no comecinho lá da greve, ocupou, acho que foi uma noite ou foram 2 dias, assim, mas também foram processos distintos que o Robson participou e acho que seria muito legal ele trazer também esses aspectos. E aí, conforme ele for falando, eu também pensei em comentar até algumas fotos dele mesmo, né? O que a gente lembra disso e como esse período marcou a gente. Antes do Robson, então, falar um pouco sobre as fotografias e a sua atuação no movimento estudantil da Unicamp, vamos mostrar um pouquinho do livro da Sofia, que ficou aí tão lindo esse projeto gráfico. Vocês estão vendo, então, a capa do livro da Sofia, em que essa fotografia da imagem da capa, então, é baseada numa das imagens feitas pelo Robson. Então, vocês conseguem ver o miolo do livro dela, que ficou muito belo, a imagem da apresentação, um pouquinho desse projeto gráfico, o título e a primeira página de um dos capítulos. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o livro da Sofia, saber onde você pode adquirir o livro dela, acesse a página do livro da Sofia no site da Lutz. Lá você tem acesso, então, ao projeto gráfico também, para você ficar com um gostinho aí de quero mais o livro da Sofia. Você tem a página da autora, então, conhecendo um pouquinho sobre quem ela é, e você consegue ler as primeiras páginas do livro dela. Uma amostrinha aí para você ler e ficar instigado a ler a obra completa da Sofia. Importante dizer que o livro dela está disponibilizado para venda nos principais marketplaces do Brasil, como Amazon, Lojas Americanas, Magalu, enfim, você tem diversas possibilidades de onde você pode adquirir esse livro tão importante. Então, Robson, comenta pra gente um pouquinho sobre as fotografias e sobre a sua atuação. Obrigado. Eu acho que bem bacana poder falar um pouquinho dessa história, que antes de estourar a greve geral da Unicamp, da graduação, eu estava fazendo um curso de pedagogia e a gente, em função também do mesmo debate que tem que referenciar que começou no 2016, já é uma luta histórica do movimento negro no Brasil, então a gente só estava dando consequência a uma grande luta que já é feita no Brasil todo e na própria universidade, com 2 coletivos fundamentais, que é a Frente Procota e o Núcleo da Consciência Negra. A gente, na Faculdade de Educação, enquanto estudante, coletivos, o Centro Acadêmico de Pedagogia e Licenciatura também integrado em Química e Física, e a APG, que é a Associação da Pós-Graduação, também trouxe o debate para a implementação de cotas na pós-graduação. Então, a gente, junto com outras pautas, junto com a questão das cotas, a gente conseguiu ocupar
a própria Faculdade de Educação, ficamos 2 dias ocupando lá, só saímos mediante um acordo assinado, documentado também, que tem registro, que eu também acabei fazendo registro, e após isso a gente se somou junto com a Assembleia. Na Assembleia a gente saiu indicativo da greve e a gente participou de todo o processo enquanto coletivo da FE. Então, assim, eu sou uma parte de um coletivo muito maior que existiu, da greve da FE, que participou de toda essa conquista junto com o movimento negro da universidade. E o registro, as fotos, que foi uma pequena contribuição que eu pude fazer, da importância de fazer o registro, né? Então, a gente tem muito mais registro na história dos supostos vencedores da história e pouco das pessoas subalternizadas que sempre lutaram e nunca receberam passivamente a imposição de uma história única. Então, trazer um pouco dessa imagem das lutas, dos movimentos sociais, é uma coisa que eu tenho me dedicado há um bom tempo em Campinas e não poderia ser diferente dentro da universidade. E daí eu acabei participando junto de um coletivo dentro da ocupação, da comunicação do Ocupa Unicamp, para poder fazer esse registro. Então tinha muitas pessoas registrando, eu sou um de vários, né, de vários companheiros, e foi um momento muito emocionante, porque ali é tentar traduzir aquilo que, para quem está fora, sentir a mesma coisa que a gente estava sentindo ali presencial. Então, tentar trazer todos os grupos, os coletivos, os movimentos, as bandeiras, as agendas políticas e transformar em imagem e disputar as narrativas, que é um subtítulo que a Sofia coloca no livro, da questão das narrativas, da disputa das narrativas, que é esse momento que a gente está vivenciando, né? A disputa de narrativa, e a gente tem que ocupar as redes, a internet, trazendo a luta social. Então, foi um pouquinho disso que eu pude contribuir. Eu fico muito feliz, honrado em estar participando desse projeto junto com a Sofia, dando uma contribuição a um projeto muito rico para nós, assim, como registro, como memória de uma luta. Então, essa foto que estão mostrando agora foi do comecinho da votação, né, da primeira votação, porque foram 2, é importante colocar, né, foram 2 momentos diferentes de votação. Em maio de 2017, a Unicamp votou o princípio das cotas, que a gente fala, né, então votou se as cotas eram necessárias ou não, se a Unicamp ia ou não aderir às cotas. E em novembro de 2017, que foi votado o projeto, propriamente dito, né? Então, quais as porcentagens de vagas seriam reservadas, como elas seriam distribuídas, né? Então, isso ficou para depois. Que foi, inclusive, uma estratégia, o Robson mencionou, né? O Núcleo de Consciência Negra e a Frente para Cotas. Eles existem desde 2012 na Unicamp, eles se formaram nesse ano porque foi quando a lei de cotas foi discutida no STF. Então, eles se juntaram, né, e consolidaram essas frentes para discutir o projeto a nível estadual também. E foi uma estratégia deles, assim, de pensar, olha, pode ser que se a gente já chegar com um projeto pronto, eles votem não às cotas, mas não pelas cotas em si, mas por discordarem com as porcentagens, com o método, né? Então, eles decidiram dividir essa votação e funcionou, né? Então, nesse primeiro dia, a gente estava sentado em frente ao Conselho Universitário, que é o mesmo prédio da reitoria que a gente tinha ocupado, inclusive, uns meses atrás. E a gente estava lá assistindo, dá para ver, né? Tem uma caixa de som, um telão, estava transmitindo ao vivo a sessão que estava acontecendo do lado de dentro, né? Porque os estudantes têm só 5 representantes lá. Então, é equivalente a 15% das representações totais. Então, para os demais, teve essa transmissão e ainda foi bem no comecinho. A próxima, que daí acho que o Robson pode comentar as 2 também, se vocês repararem, mudou de lugar, que a gente estava na lateral do prédio, e aí quando chegou na pauta das cotas, porque também teve essa, não foi uma pauta única, a pauta do dia eram várias, e quando finalmente chegou na das cotas, uma menina da Frente para Cotas, a Ingrid, ela reuniu todo mundo, assim, um representante de cada movimento, cada organização e coletivo que estava lá e falou, gente, em vez da gente ficar espalhado ao redor do prédio, vamos todo mundo para um lugar só, vamos para frente do prédio, a gente continua a transmissão lá, mas porque essas janelas aí eram direto às janelas do conselho, então
a gente estava sentado assistindo, mas tinha um momento que a gente estava em pé, batucando, gritando, então dava para os conselheiros escutarem a gente, né? Que era importante também para eles sentirem a pressão do movimento. Então, eu amo essa foto e fiquei muito feliz que foi para capa, porque é isso, tem muita gente, né? E tinham muitas mais que a foto não pega, era muita gente, né, Robson? Gente, e é importante salientar que não era só estudante da Unicamp, tinha estudante de cursinho popular, pessoal de São Paulo, de coletivos negros, né, de Campinas e região, organizações sindicais, grupos partidários, assim, tinha muita gente que não deu para pegar, né, toda essa dimensão, mas assim, dá para entender a importância para todo mundo que estava ali, o que significava, pensando no estado de São Paulo, as últimas universidades que demorou para aderir às ações afirmativas a partir de luta, né, como as demais universidades. Então, é uma conquista fundamental, né, para a gente poder avançar para as demais outras universidades no estado, como a USP, o Unesp, que a Unesp já tinha bem anterior da Unicamp, então foi fundamental. Inclusive, a USP estava presente aí também, né? Alguns estudantes da USP e o Núcleo de Consciência Negra da USP também. E logo depois da aprovação das cotas na Unicamp, teve na USP também. Então, inclusive, o pessoal da Unicamp correu para se organizar assim, ó, a gente conseguiu na Unicamp, vamos correr para dar um reforço lá em São Paulo, na USP. Então, foi muito legal. Essa foto é no final do dia, que vocês podem ver que está bem à noite já. A sessão durou, eu acho que, nossa, começou 9 da manhã, como sempre começa, eu acho que foi acabar para lá das 6 da tarde, assim. Eu sei que, por exemplo, o bandejão fecha às 7h30 da noite. E eu lembro que a galera correu para pegar o bandejão fechando. Então, assim, a sessão deve ter acabado umas 6, 6h30. E aí teve mais aquele momento final, né, de abraço, comemoração, que é o que está aí na foto, né? O pessoal aí tem Núcleo de Consciência Negra, Frente para Cotas, os apoiadores, né, que participaram também da campanha, centros acadêmicos, pessoal aí comemorando na frente da faixa, que está escrito Cotas Já, não dá para ler o já, mas é uma faixa gigante que o pessoal fez. E, essa foto é linda, eu amo essa foto. Foi a foto mais emocionante que eu fiz, assim, de até chorando, né, porque eu fiz ela chorando, porque, assim, é uma conquista, uma luta de muita... Porque passa todo um filme na nossa cabeça, né, a gente que estuda, pesquisa, a gente entender onde nós estamos no Brasil, o que significa ter as ações afirmativas numa das universidades, que ainda, com todos os seus problemas, tem que avançar mais ainda, mas a gente está falando de uma história de séculos, que se colocou um povo raptado da África para cá, para construir toda essa riqueza, e a Unicamp é uma dessas riquezas desse povo, do nosso povo. E a gente não ter o direito ao acesso a ela, tinha que ser com tudo, e com tudo foi essa imagem, mostrando assim que a gente conseguiu e ainda tem muita coisa para avançar. Eu acho que é a síntese, né, daquele momento e dessa luta, né, tão importante. Essa foto, vocês podem ver que é bem parecida com a anterior, né, porque ela está num contexto parecido, foi no final da segunda votação, lá em novembro, e tem bem menos gente, a votação também teve um pequeno ato lá na frente, mas não foi tão numeroso quanto o ato anterior. E aí eu até comento no livro, né, algumas percepções, acho que tem alguns centros acadêmicos talvez achassem que já era uma conquista que já estava certa, né, porque já tinha conquistado as cotas, então qualquer projeto está bom. Mas um acontecimento que eu falo no livro, né, que foi muito marcante, é que semanas antes da votação das cotas, teve a votação do aumento do preço do bandejão, e deu muita briga, assim, entre o movimento estudantil pela tática que o movimento adotou para barrar esse aumento, né? Então, foi uma invasão, uma ocupação do conselho para parar com a votação, e eu comento mais, né, no livro, assim, mas foram táticas divergentes, né, sobre como agir ou não frente a esse possível aumento. Então, eu acho que também é um dos fatores que pesou bastante para ser um ato mais esvaziado. O movimento deu uma boa fragmentada depois desse acontecimento, apesar das pessoas ainda continuarem, né, favoráveis às cotas, acho que ficou uma tensão ali no ar que nem todo mundo se sentiu confortável em ir, aquela coisa toda, assim. Mas não deixa de ser uma foto também muito, muito linda, assim, porque aí sim, a Unicamp aprovou as cotas com ponto final, né? Aí estava realmente a conquista garantida.
E aí a gente está falando de novembro de 2017, né? E a ocupação da reitoria, a greve foi em maio de 2016. Então foi mais de um ano nessa correria intensa, né? E deu certo, mas foram muitas perdas no caminho, assim, né? De estudantes que foram punidos, processados, ou que simplesmente ficaram muito esgotados e trancaram o semestre na faculdade. Foi muito pesado mesmo, esse momento pós-cotas, pós-greve, perdão. Então, essas fotos, assim, dos momentos, né, olha, aqui a Unicamp conquistou as cotas, eu acho que é um marco muito bonito, assim, né, de que valeu a pena, acho que é isso, de que a conquista foi realmente tá dada. E o importante também salientar aqui, até registrando aqui, a presença muito forte dos parentes indígenas de São Carlos e de outras universidades, fortalecendo a luta, que a gente vai ver, tem alguns parentes aqui na imagem, e hoje nós temos um coletivo acadêmico indígena na Unicamp que tem dado continuidade na luta, na recepção dos outros parentes, então só está começando muitas ações, assim, porque começou a ter tantos estudantes negros a partir da primeira turma, e junto com os indígenas começaram a organizar coletivos novos que não tinha na universidade, em espaços que não tinha essa discussão, e isso é fundamental para a continuidade dessa luta que iniciou há muito tempo, em 2016, 2017 finalizou, mas o processo do vestibular mesmo, a entrada foi em 2019 ainda. Então levou um tempinho ainda para poder garantir a política mesmo, a sua efetividade. Sim, isso que o Robson comentou é importante, né? Que o vestibular indígena também foi uma conquista desse movimento. E aí eu coloco no livro que ele não foi o foco do livro, mas acho que por dois motivos, né? O primeiro, por ser um debate muito recente. Então, a gente pautava cotas étnico-raciais para o grupo que costuma ser classificado no IBGE e pesquisas e estudos sobre o assunto como PPI, Pretos, Pardos e Indígenas. Então, todo mundo junto, né? Entendendo que as cotas era uma alternativa à ação afirmativa que a Unicamp tinha, que era insuficiente, mas como a única alternativa que a gente estava, né, entendendo naquele momento. E no pós-greve, a Unicamp realizou 3 audiências públicas para debater a política de cotas com toda a comunidade, né? E na segunda foi discutido os limites do PAS, que era a ação afirmativa da Unicamp, e vieram muitos indígenas, principalmente da UFSCar, para compartilhar sobre a luta deles, né? Como que foi na UFSCar para a implementação não só do vestibular, né? Mas por ser federal, então foi a lei de cotas a nível nacional, mas do vestibular indígena, a parte. E foi nesse momento que a gente entendeu que tinha necessidade de fazer uma outra ação afirmativa, né? Então, são grupos diferentes. E eles colocaram que cotas para indígenas não necessariamente seria a melhor ação afirmativa para os indígenas, e que o vestibular indígena era importante para validar a educação escolar indígena, que é diferente, né, do sistema tradicional de ensino. Então, essa colocação do Robson é importante, assim, esse registro também, né, de que eles estiveram presentes até o final, eles participaram da segunda audiência e ficaram até o final acompanhando a gente também para elaborar essa política afirmativa mais focalizada, né, nos estudantes indígenas. E acho que eu falei que eram 2 motivos, né? Então, essa novidade do assunto para a gente, mas também a ausência de indígenas na Unicamp, né? Porque os estudantes negros, apesar de também serem minoria na Unicamp, eles estavam mais presentes do que os indígenas, que daí eram ainda menos, né? E eles tinham consolidado, por exemplo, o núcleo de consciência negra, eles estavam muito bem organizados, né? E nos indígenas isso não tinha, né? Então esse debate demorou para aparecer realmente, porque precisou vir de fora, porque a Unicamp por dentro não teve, né? Pela ausência mesmo dos indígenas na Unicamp. Então. E bem legal isso, porque a gente, quando conquistou as cotas na pós do programa de pós-graduação em educação, os estudantes indígenas de São Carlos, onde tem uma quantidade bem significativa, uma luta, e tem todo um trabalho feito anterior dentro das federais mais próximas de nós, participaram do começo ao fim de todo o processo também lá na nossa ocupação, e tiveram na nossa congregação da FE no dia também que foi votado as cotas na pós, eles fizeram fala muito emocionante, assim,
e ter todo esse reconhecimento numa faculdade de educação, ainda do que a gente precisa avançar na educação, né? Não é só dar visibilidade ao espaço de fala, mas também ter esse espaço sendo produzido como ciência, como conhecimento e formação de novos educadores. Vocês falando, né, sobre essa narrativa, sobre essa construção e ressaltando a participação do movimento negro e agora também do movimento indígena, só me faz pensar também que quando a gente fala de ações afirmativas, né, de acesso de grupos que antes não estavam no ensino superior e agora estão, nós temos a vantagem não só de que essas pessoas vão poder ter uma ascensão social, por exemplo, né, de enxergando o ensino superior com essa potencialidade, mas principalmente da construção de novos saberes, de novos conhecimentos, porque a gente tem um Brasil que tem um passado escravocrata, patrimonial, racista, e isso se reflete no conhecimento que sempre foi produzido no ensino superior. Aí, quando agora a gente tem negros, indígenas, quilombolas no ensino superior, as perspectivas e as vivências dessas pessoas vão estar sendo discutidas no ensino superior e vão produzir conhecimento, principalmente na pós-graduação. Então, eu acredito muito no potencial das cotas, não só para mudar individualmente, né, a vida de cada pessoa, ou mudar, por exemplo, o futuro, né, de povos indígenas, mas de fato transformar o que é a universidade no Brasil, o que é a pesquisa, né? Não tem como eu achar que eu vou colocar essas pessoas que sempre estiveram fora, né, dentro da universidade, ela vai permanecer, né, da mesma forma. Então eu sou muito entusiasta, né, do que será o ensino superior daqui a uns anos, se a gente também não continuar, né, sucateando, né, a universidade, também para a gente fazer pesquisa, a gente ter ações afirmativas, a gente precisa de investimento. Eu achei bastante interessante quando a Sofia contou que no final da última votação todo mundo correu para ir para o bandejão, né? Porque estudante, a maioria depende, né? Aqui na UFG a gente fala RU, restaurante universitário, depende. Então, a gente também precisa de uma universidade que dê condições, né, para esse aluno permanecer, não só ter acesso. E ver os registros das fotografias também nos faz pensar do poder da fotografia para ultrapassar os obstáculos do tempo, do espaço, né? Então, é uma forma de você compartilhar com pessoas que não estavam lá e que hoje a gente está aqui discutindo, compartilhar para que com quem não pôde estar lá localmente, e também a gente poder analisar algo que aconteceu lá atrás com um novo olhar, né? De pensar não só de forma saudosista, né? De pensar, poxa, né? Vivemos aquilo, mas também de analisar criticamente, né? E a fotografia tem esse potencial, né? De ser utilizado como objeto de pesquisa, com todo o rigor metodológico, enfim, científico que a gente pode utilizar. Então, isso mostra também, né, a riqueza do livro da Sofia, de discutir um tema tão pertinente para um país tão desigual em nosso, de uma academia que ainda é, assim, muito elitista, que ainda é racista, que ainda não contempla, né, a pluralidade do nosso Brasil, mas que também as coisas estão mudando, né? Aos pouquinhos a gente está tendo esses avanços e o seu livro também registra todo esse processo, para a gente também jamais esquecer que nada nos foi dado, que foi fruto de muita luta, né, estudantil e que também é algo tão recente, né, e que a gente precisa continuar aí dando protagonismo para o movimento estudantil, protagonismo para todos os grupos que participam, e eu gosto quando você reconhece isso, de que a narrativa que você apresenta não é fruto só da sua luta, não é fruto só da sua interpretação, pelo contrário, você conseguiu no livro reunir vários diálogos, reunir várias perspectivas, e isso só deixa o seu livro aí mais pertinente para ser lido e citado, né? Que a gente, acadêmico, gosta de ser citado. Né? Então, vale muito a pena, gente, você adquirir o livro da Sofia, ler, porque ele de fato contribui para a discussão das ações afirmativas no Brasil, e é importante para quem pesquisa sobre ações afirmativas
mas com outras perspectivas, porque eu, por exemplo, sempre estudei as ações afirmativas no ensino superior, mas muito focado na realidade federal. De eu, aluna que eu estudei em escola pública, entrei na UFG pela lei de cotas também, mas peguei uma realidade de uma UFG que já tinha cotas desde 2008, depois teve ampliação com a lei de cotas em 2012, então é outra realidade, são outras vivências, né? Então esse diálogo também só fortalece a discussão acadêmica e é um livro também que não pode ficar restrito à academia, né? Precisa chegar na mão dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada e não organizada, para ultrapassar também as barreiras, os muros, né, da Unicamp, já está ultrapassando, e da universidade como um todo. Posso fazer só um pequeno comentário? Claro, fica à vontade. Daí eu vou colocar dentro da perspectiva da minha pesquisa, falando da importância desse livro, e principalmente do estudo da Sofia, né, como monografia. Como eu falei, eu faço estudos sobre a ação afirmativa na implementação, nos programas, e tenho um estudo de caso, a própria Faculdade de Educação, para trazer um pouco dessa experiência e também trazer um pouquinho do que a Sofia fez de uma forma mais macro, a arena política, né, que é dentro daqui que eu estudo dentro do campo da política. Então, ver a arena política, a disputa, as tensões, as divergências, os acordos, os consensos, e a transformação disso numa legislação, numa política, né, em ação, né. E esse movimento que a Sofia fez, pouco a gente consegue ver na literatura, olhando dentro da pós na literatura, é quando você vê a maioria das literaturas vai falar sobre aquela implementação daquela política que já tem, mas não fala quem são os sujeitos da política, não fala como se deu essa conquista, como foi aquele retrato naquele momento. Isso é muito fundamental, a gente, que dá cara, rosto, cheiro, imagem de quem faz e desenvolve a política, como pensando as políticas públicas é um espaço em disputa o tempo todo, é feito por campos sociais diferenciados, diferentes, pensando em perspectivas diferentes, e poder apresentar quem estava naquele campo naquele momento, estava disputando aquela política, quem não estava. E isso é importante para poder fazer a construção da narrativa do Brasil, né? Para mostrar, como eu falei, que a narrativa do Brasil não é uma história única de quem se diz vencedores, que você vai pegar os livros anteriores, não esses que está tendo transformações, mudanças, os livros didáticos, que vai mostrar a visão de quem tinha a pena na mão, né? Porque já estava na academia e a gente estava excluído, mas a gente sempre esteve lutando fora da academia. Então, tá dentro da academia e podendo construir essas narrativas também é uma forma de luta, de resistência, de mostrar que existe um povo em luta e um povo buscando uma perspectiva de uma sociedade justa, igualitária, socialmente, que todo mundo possa ser dono do meio do que se produz e que não tenha essa desigualdade tão ruim que a gente está vivenciando com esse atual governo, que tem destruído a ciência, a educação, tem atacado a pesquisa, a saúde. Então, só queria deixar esse destaque, falando da importância de ler esse livro da Sofia e de todos os outros livros que possa seguir o mesmo caminho, que é bom a gente conhecer as pessoas que estiveram envolvidas com a luta. Vocês comentaram muitas coisas, assim, que eu poderia passar 10 horas comentando em cima. É muito interessante, assim, eu não tinha feito isso na monografia, eu acrescentei para o livro, eu senti necessidade de fazer um capítulo anterior a tudo que eu tinha escrito, falando um pouco sobre a história da Unicamp e as lutas anteriores à luta por cotas. E eu foquei em duas que foram há muito tempo, mas que elas são retomadas até hoje, né, pelo movimento estudantil, que foi contra a intervenção militar que a Unicamp sofreu logo nos seus primeiros anos, e pela construção da moradia estudantil, que são lutas que são faladas até hoje, assim, né, como um exemplo mesmo, né, de mobilização da categoria estudantil com os docentes, os funcionários técnicos administrativos e tal. E acho que isso ajuda não só a contextualizar a Unicamp, né, porque eu contextualizei os estudantes, os grupos, mas achei importante contextualizar a própria universidade, mas também porque eu termino falando no livro, né, que a conquista das cotas é uma das muitas conquistas que a gente ainda quer, né? Então, tem muita coisa ainda a ser feita, né? A Frente Pró Cotas, quando a gente aprovou as cotas, a gente ficou numa crise no primeiro momento e falou assim, e agora, faz sentido continuar existindo uma frente pró-cotas, já que a gente já tem cotas, né? Mas a conclusão depois é que sim, faz muito sentido, porque a gente precisa acompanhar essa política agora para
aprimorar, né? Então, continuar produzindo estudos sobre essa política, sobre os beneficiários dessa política, acompanhar o que pode melhorar, né? E fazer uma devolutiva também para a população, né? Do que a Unicamp tem feito nesse sentido. E existem outras modalidades de cotas para além das étnico-raciais. A Unicamp tem aprovado, começando pelos programas de pós-graduação, cotas para pessoas trans e pessoas com deficiência. Então, tem outras populações também que se encaixam nas cotas, né? Assim como você mencionou, né, na rede federal, a gente tem cotas também para estudantes de escolas públicas, de baixa renda, né? Então, é uma modalidade muito diversa, né? Então, eu acho que fez sentido adicionar esse capítulo, assim, esse subcapítulo, na verdade, porque acho que ajuda a dar uma sensação, assim, de que a luta das cotas também não começou em 2016, né? Apesar de ter chegado com força na Unicamp em 2016, ela vem de antes. E então colocar esse, olha, tem luta que vem de antes, teve em 2016 e está tendo ainda para mais e vai continuar tendo, né? Então dar essa continuidade, acho que foi importante, assim. Então o comentário de vocês, assim, né, sobre as cotas não encerram a luta, né? E a luta continua aí pela melhoria de democratização da universidade, né? Uma universidade verdadeiramente popular, a serviço da população, né? Então, o comentário de vocês me lembrou desse subcapítulo aí que eu adicionei para o livro. Muito obrigada, Sofia e Robson, né, e a todos que estão aqui nos ouvindo para o lançamento do livro da Sofia. Sofia, digo mais uma vez, fico muito feliz mesmo de ter o seu livro pela Lutz. Realmente, pesquisar sobre ações afirmativas é algo que eu tenho muito apreço, né, pelo fato de eu ter entrado no ensino superior por meio de cotas e ter pesquisado, né, então ter você, uma colega pesquisadora na Lutz, de fato é muita honra para nós. E para finalizar, eu quero que você engaje as pessoas, então, para adquirir o seu livro e para lerem essa obra tão importante. Essa é a parte mais difícil, né? Porque a gente se sente, eu me sinto meio convencida, né? Mas eu acho que, primeiro, o trabalho da Lutz foi impecável, eu estou muito satisfeita. O livro ficou, assim, fisicamente bonito, mas também todo o cuidado que teve, né, na produção, as nossas conversas, né? Então, eu fiquei muito satisfeita, inclusive recomendo a outros pesquisadores que querem publicar, né, as suas obras. E eu acho que esse livro, ele é interessante, pegando o gancho, inclusive, da minha última fala, né, de que ainda tem muito a ser feito, muita luta para ser feita e muitas pesquisas sobre essas lutas para serem feitas. Eu acho que esse livro ele é muito interessante no sentido de é um compilado, né? Ele busca ser um ponto de partida, eu acho. Dá para, né, para quem quer seguir na área da pesquisa, mas mesmo para quem não quer seguir na área da pesquisa, eu acho que é um livro muito importante, assim, eu acho que é um reconhecimento que é merecido, né, de que é uma pesquisa importante sobre o papel da universidade, né, e como os estudantes e todos, né, da comunidade acadêmica também se mobilizaram para transformar esse papel, né, que na verdade a crítica era do que a universidade estava sendo e o que ela deveria ser, né, então como transformar essa universidade. Então, eu acho que é um livro também sobre a história do movimento negro, do movimento indígena, movimento estudantil. Eu acho que é um livro que é um bom ponto de partida para muitas outras pesquisas, muitos outros livros, mas também é uma narrativa, é um livro também para você ler e você apreciar essa leitura. E convite, o site está também, eles mostraram aqui no começo, né? O site está tudo muito bem explicadinho, dá para ver um pouco do livro, um pouco sobre mim. Fica o convite para que vocês acessem o site, leiam tudo que está lá e comprem o livro para ajudar a circular, né? Acho que é importante também circular essa pesquisa por aí. Então, a gente vai caminhar para se despedir. Robson, então fala aí para a gente pode fazer sua despedida. Então eu só tenho a agradecer e me sinto honrado de estar do lado da minha companheira, colega, amiga, pedagoga, pesquisadora. Tenho maior admiração. Eu acho que uma coisa que me apaixonou a Sofia é ver organizando o movimento, a questão de ser uma mulher responsável, com pouca idade, assim, não quer dizer só por questão da pouca idade, eu já entrei mais velho na universidade também por causa das políticas, né? Mas ver essa geração enganjada, com responsabilidade social, assumindo como também um discurso seu, não assim, eu estou fazendo um favor, não, eu acredito nisso e eu vou lutar por isso, e sempre vi isso na Sofia, então eu me sinto honrado quando ela me convidou a fazer parte e poder passar o material e ajudar, e sempre vai ter um companheiro aqui de luta, pesquisador, para o que der e vier, e agradeço também o espaço também,
E também esse espaço é importante de ter editoras que é responsável, que trabalha com edição de materiais bacanas, que possa circular. Então, é isso. Muito obrigado e que tenha um bom resto de ano para todos. Sofia, você agora? Agradeço também pela oportunidade de estar fazendo, inclusive, essa entrevista, né? É uma forma das pessoas se conectarem mais com a gente, de conhecer a gente. Eu não sei mais o que falar, eu acho que a gente falou tanta coisa legal aqui já, mas agradecer a presença do Robson, fiquei muito feliz que você topou esse convite, como eu falei, depois de tudo que eu pensei sobre o seu trabalho, a sua militância, a sua pesquisa, fazia total sentido ter você aqui junto, né, para estar comentando esses acontecimentos. E para a editora também, agradeço pelo espaço e, de novo, por todo o carinho durante o processo aí desse livro. Então, mais uma vez, eu que agradeço, tá? A Sofia também por ter escolhido a Lutz para publicar o seu livro. Muito obrigada, Robson, né? Tivemos um diálogo, por mais que rápido, também muito profundo. É sempre bom essa troca de experiências, né, sobre a pesquisa no Brasil, né, sobre as ações afirmativas, enfim. E a você que ficou aqui nos ouvindo, participando então do lançamento do livro da Sofia, muito obrigada também, né, desse momento de diálogo. E não deixe, então, de adquirir o livro da Sofia, fazer a leitura e conhecer um pouquinho sobre a construção, então, das políticas de ações afirmativas na Unicamp. Conhecer, então, um pouco sobre essas narrativas em disputa. Até mais!